Jean não, ele é mestre do universo, tá certo, Vininho. Falei errado. Então, ó, vocês vão ter aula com o mestre do universo. Tá? Fala, Felipe. Você só perdeu isso aqui, ó, Felipe. A aula de sexta-feira, tá? A gente vai ter aula na sexta, as duas primeiras aulas serão comigo, as duas últimas vão ser com o professor mestre do universo, tá? Giancarlo, 16 de outubro, tá bom? E, então marque aí, daqui a pouco eu mandei no chat aqui o ID da reunião, mas eu vou mandar de novo, só para você que acabou de chegar. Peraí que tá difícil copiar isso. Peraí. Pronto, aí tá o ID de novo, tá? Gostou dessa sexta? Bom, né? Ó, vamos lá, vamos começar a aula então. Deixa eu apagar tudo aqui. Ok. Bem, energia cinética, a gente vai trabalhar muito com energia mecânica hoje, né? Então são os dois tipos de energia, as duas potenciais e a relacionada à velocidade, a cinética. A energia cinética está associada à velocidade de um corpo e à inércia dele, né? A inércia por causa da massa. Então a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Ela só pode ser positiva, independente do sistema de referência, porque massa é sempre positivo e a velocidade, mesmo que ela seja negativa, mesmo que seu referencial dê uma velocidade negativa, está ao quadrado, então essa energia só pode ser positiva. Para um corpo extenso, aquele que eu tenho que considerar as dimensões dele, a gente sempre olha para a velocidade do centro de massa desse corpo, tá? Não para a velocidade dos pontos externos. Gráficos. Energia em função da velocidade é uma função do segundo grau, né? E isso significa um arco de parábola, com a energia sendo zero quando a velocidade é zero. Ou então, se eu estiver analisando a energia versus v ao quadrado, daí energia versus v ao quadrado é uma função linear, né? Onde o coeficiente é m sobre 2. Então, o coeficiente dessa reta, coeficiente angular dessa reta. Opa! Quem quiser tirar um print. Ok, continuando. A energia potencial elástica. Para medir a energia elástica armazenada em uma mola, a gente tem que calcular o trabalho da força que um operador faz para deformar essa mola. Pela lei de Hooke é o seguinte, eu pego uma mola com tamanho natural, deformo ela, aplico uma força, seja estendendo ela, daí eu vou ter um x, uma variação do comprimento natural dela, ou comprimindo essa mola também de um outro elemento x. A intensidade da força está ligada diretamente à deformação dessa mola. E é a lei de Hooke, né? F é K vezes X, constante elástica da mola e a deformação da mola. A energia elástica é o trabalho realizado por essa força. Então, na hora que eu olho para a força e para a deformação, como é uma função do primeiro grau, isso é uma reta crescente, né? E o trabalho é a área dentro desse gráfico de força por deslocamento. Então, a energia é o trabalho do operador, que é a área FD. Então, área é base vezes altura dividido por 2, x vezes F dividido por 2, mas o F é Kx. Então, eu posso trocar esse F por Kx, fica x, Kx sobre 2, ou seja, a energia elástica é Kx ao quadrado sobre 2, que é muito parecida com a energia cinética, né? Então, daí não só mostrei as fórmulas, como eu também demonstrei da onde a gente tira a energia elástica, ok? E tirem um print. Perfeito. Continuando. A energia potencial gravitacional está associada à medida do trabalho e do peso, quando o corpo cai até um plano de referência. Então, a energia potencial gravitacional é o trabalho do peso, mg nas alturas, mgh. Tá? Depende, claro, do seu plano de referência, hein? Porque dependendo de onde eu escolha como plano de referência, a minha altura h vai variar.
Então, eu tenho que sempre escolher da melhor maneira o meu plano de referência. Às vezes, eu coloco no ponto mais baixo de onde esse objeto vai chegar, às vezes eu tenho que colocar no ponto A, no ponto B, mas, enfim, nunca vai dar, você não vai fazer, uma escolha de plano de referência nunca vai fazer você errar. Ela vai dificultar, pode dificultar um pouco a tua vida, mas ela nunca vai fazer com que você erre, tá? Basta escolher um plano de referência o melhor ali possível para minimizar um pouco o seu trabalho, só isso. Essa energia, ela pode ser positiva, negativa ou nula, vai depender do plano de referência. Isso significa que se ao invés de eu colocasse o plano de referência aqui embaixo, eu tivesse colocado aqui em cima, ó, essa altura seria negativa, tá? Então esse Hzinho, a galinha, seria negativo, tá? Então depende do plano de referência. Se eu coloco aqui, vale 0. Se eu coloco aqui é positivo e aqui em cima é negativo. Então tudo depende do plano de referência que a gente está adotando. Print. Ok, continuando. E a energia mecânica, então, ela é a soma das duas potenciais mais a cinética. Da potencial elástica, que é kx² sobre 2, da potencial gravitacional, que é mgh, e da cinética, que é mv² sobre 2. Essa energia mecânica, ela depende do referencial adotado, então ela pode ser positiva, pode ser negativa ou nula. Tá? Exemplo, a potencial elástica é 0, a cinética é 0 e a potencial gravitacional pode ser positiva, negativa ou nula, então essa energia mecânica pode ser tudo, tá? Mais, menos ou 0. Tá? Dúvida, gente? Até aqui, tudo bem? É a base da base de energia mecânica, né? Dúvida, dúvida? Não, ninguém tem dúvida. Ok, perfeito. Então, vamos lá. O que é um sistema conservativo? Um sistema de forças é chamado conservativo quando a energia mecânica dele não muda, não se altera, ou seja, as forças de resistência não consomem a energia mecânica. Então, a energia mecânica no ponto A é igual no ponto B, no ponto C e assim por diante. Ela é constante. Isso vai acontecer quando um corpo está sob ação exclusiva da gravidade, a energia mecânica permanece constante. Quando ele desliza livremente ao longo de uma trajetória sem atrito, ele fica ação exclusiva do seu peso e da reação normal de apoio. Sua energia é constante. Quando um pêndulo ideal está oscilando e a esfera pendular fica ação exclusiva do seu peso e da tração no fio, ela permanece constante. Ou então, numa máquina de Atwood ideal, os blocos ficam sob ação do peso e das forças aplicadas no fio. A energia mecânica de todo o conjunto permanece constante. Então, eu vou chamar de sistema conservativo, no final das contas, quando eu não tiver nem força de atrito, nem força de resistência. Tá? Que essas duas aqui são as que consomem energia mecânica e transformam em algum outro tipo de energia que não mecânica. Tipo som, o som, eu uso energia para criar o som, né? O atrito gera som. Máquina de Atwood. Máquina de Atwood são aquelas polias. Aqui está uma polia, daí eu tenho um fio que passa por esse carinha. Aqui tem um bloquinho 1, aqui tem um bloquinho 2. Isso é a máquina de Atwood. Tá? E não necessariamente uma polia, pode ter várias polias. Tá? Tudo bem? Ok. Beleza. Pessoal, e aí, dúvida? Alguém? Vamos lá? Não? Tá. Então vamos lá. Vamos para o primeiro exercício. Se eu passei muito rápido, me falem, hein, pelo amor de Deus. Aqui é uma parte um pouco mais simples da matéria, que acredito que todos já conheçam. Mas se alguém tiver alguma dificuldade, me avise. Opa! Ah, não era a resposta. Achei que fosse a resolução já. Uma pequena esfera penetra com velocidade v em um tubo oco, recurvado, colocado num plano vertical, como mostra a figura, num local onde a aceleração da gravidade vale g. Supondo que a esfera percorra a região interior do tubo sem atrito e acabe saindo horizontalmente pela extremidade,
Pergunta-se, a que distância x horizontal ela percorrerá até tocar o solo? Então, eu tenho uma bolinha, ela vai, peraí, deixa eu colocar em vermelho, ela vai penetrar nesse tubo aqui, com uma velocidade horizontal v, ela vai percorrer, peraí que eu fiz tão pequeno que eu não vou conseguir movimentar ela. Ela vai percorrer todo esse tubo, vai sair nessa altura aqui e vai ser lançada horizontalmente, e nesse lançamento aqui é um lançamento horizontal, né, gente? Eu tenho que trabalhar com dois eixos. No eixo Y eu tenho um movimento uniformemente variado, porque tem gravidade. No eixo X eu tenho um movimento uniforme, tá? Mas para trabalhar com esse lançamento, eu preciso saber qual é a velocidade que ela vai sair aqui, nessa ponta. Tá? Então, qual vai ser essa velocidade aqui, desse ponto aqui. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Vamos começar a resolver. Então, ó, eu tenho nesse ponto aqui uma velocidade, vou chamar de V0x, porque vai ser a velocidade inicial de lançamento e está na horizontal. Então, por isso que eu chamei de V0x, ok? Utilizando a conservação de energia entre os pontos A e B, e olha onde eu estou colocando a minha referência, em B. A gente vai ter o seguinte, se eu tenho a referência em B, deixa eu marcar os pontos A e os ponto A e ponto B. Então, aqui seria o ponto A, aqui seria o ponto B. E eu estou usando como referência o ponto B. A energia mecânica no ponto B é igual à energia mecânica no ponto A. Tá? No ponto B, se o meu plano de referência é esse, ele não tem altura. Ele só vai ter velocidade. Já no ponto A tem altura, que é essa alturinha aqui, ó, pequenininha, né, que é 2R menos 3 meios de R, ou seja, é meio R isso aqui. Tá? Então, no ponto B, eu vou ter energia cinética, mv0x ao quadrado dividido por 2, e no ponto A eu vou ter tanto a energia cinética, porque ele tinha velocidade, como a energia potencial gravitacional, mgh, onde esse H é esse trechinho aqui, que eu vou marcar para vocês, ó, em azul, que é R sobre 2. Então fica, eu posso cortar a massa de todo mundo, e daí vai ficar, deixa eu cortar essas massas, corta, corta, corta. Sempre que eu não tiver energia potencial elástica, a massa não importa para mim, tá? Qualquer exercício que você estiver analisando a energia, não tendo a potencial elástica, a massa vai embora. Fica então que o V0 ao quadrado, corta o 2 também, né, que todo mundo está dividido por 2, fica GR mais V ao quadrado, tudo na raiz. Então, essa é a velocidade de lançamento aqui no ponto B. Agora, o que, que eu faço? Eu vou olhar para o eixo Y, que é um movimento uniformemente variado, e vou escrever o nosso sorvetão. Ele não tinha velocidade no eixo Y, aqui a inicial, só tem no eixo X. Daí, no eixo Y, a gente vai calcular o tempo de queda dessa esfera, de B para C. Então, deixa eu marcar o ponto C aqui, que não está, não sei porquê, eu tinha marcado, mas não está aparecendo. Aqui é o ponto C. Então, tempo de queda vai ser raiz de 2H sobre G. Tudo bem? Para quem está perdido aqui, isso é o sorvetão, né? Quando você passa a aceleração para o outro lado, o 2 para o outro lado, que estava dividindo, passa multiplicando, fica 2H sobre G, o tempo estava ao quadrado, então fica T é raiz de 2H sobre G. Tá? É o nosso famoso sorvetão já com tempo isolado. Bem, 2H sobre G, esse é o tempo de queda. Mas o H é toda essa altura aqui, né, que é 3 meios de R. Então fica 2 vezes 3 meios de R dividido por G. Corta 2 com 2, fica tempo de queda, raiz de 3R sobre G. Agora vamos olhar para o eixo X. O eixo X não tem gravidade, então é um movimento uniforme, ou seja, a velocidade é ΔS sobre ΔT.
ΔS nesse caso é x, e o tempo é o tempo de queda, que a gente achou aqui, ó. Então, a gente achou aqui, tempo de queda, raiz de 3R sobre G. Então vai ficar, eu vou substituir quanto vale esse tempo de queda, eu estou querendo x, então estou isolando ele. Vai ficar velocidade inicial, que é esse monstrinho aqui, raiz de V ao quadrado mais GR, vezes o tempo de queda, que é raiz de 3R sobre G. Substituir esses dois elementos, um quadradinho azul, aqui dentro. E daí, gente, é só brincar com essa equação, né? Vai ficar 3R sobre G vezes V ao quadrado mais GR. Nem precisa aplicar distributivo aqui. E a alternativa certa, letra D. Então, resposta final, letra D. Pergunto, gente. De início deu um medo. Ah, é verdade. Você olha para o desenho ali e você fala, meu Deus, o que vai acontecer? Tá? Mas é relativamente tranquilo. Era do ITA essa questão? Não lembro, deixa eu verificar. É, do ITA. Sim. Por isso é fácil, né, Felipe? Isso aí. Bem, então, copinha aí. Pessoal, é muito comum o exercício usar a conservação de energia e obrigar você a depois ir para a força centrípeta. Ou vice-versa. Você tem que olhar para a força centrípeta e obrigar vocês a irem para a energia. Alguém sabe me dizer por quê? E aí? Tem um monte de exercícios porque eles nos odeiam. Gostam de lágrimas. Não, gente, sério. Ó, dentro da força centrípeta tem esse cara aqui. E dentro de uma das energias tem também. Então é muito comum você ter que eles te obrigarem a resolver de uma maneira, mas ir pela força centrípeta para achar o V ao quadrado e depois voltar para a energia. Ou vice-versa. Você tem que resolver por força centrípeta, porque você quer uma força ou algo do tipo, viu que é um movimento circular, mas daí você vai para a energia para caçar esse V, que é o quadrado da energia cinética, e daí depois ir para a centrípeta, tá? Professor, a energia cinética no movimento circular é constante? Se for um MCU, movimento circular uniforme, sim. Tá? Porque no MCU, a velocidade ela é constante. Então, esse V ao quadrado vai ficar constante. Por ser constante, a energia cinética daquele cara, cinética, vai ser constante também. Tá bom? Mas tem que ser um MCU. Só vale para o circular uniforme, ok? Tipo, esse movimento aqui não era nem circular, né, porque o raio vai diminuindo, e nem uniforme, porque ele sai com, ó, ele está com uma velocidade maior do que a que ele chegou. Porque ele diminuiu a altura, daí ele ganha em velocidade. Tá? Peraí, deixa eu apagar tudo aqui para quem não copiou, para quem não tirou print. Então, gente, fiquem ligados nisso. Tem muito exercício que você vê um objeto dando uma volta, escrevendo um movimento circular, e você pode ser que você tenha que atacar por energia porque tem V ao quadrado na cinética. E às vezes você vai resolver por energia e trava. E daí você fala, opa, tem um V ao quadrado na força centrípeta. Então, é muito comum esse link dos dois elementos, tá? Fiquem espertos nisso. Os principais vestibulares usam bastante isso. Bem, vamos lá. Exercício número 2. A figura ilustra um carrinho de massa M percorrendo um trecho de uma montanha-russa. Desprezando-se todos os atritos que agem sobre ele, e supondo que o carrinho seja abandonado em A, o menor valor de H para que o carrinho efetue a trajetória completa é... Então ele quer saber qual é a menor altura
para que esse carrinho escorregue por aqui e consiga dar uma volta completa. Pessoal, para que ele efetue uma trajetória completa, ele está falando o que aqui para mim? Qual é a informação que eu tenho que arrancar desse finalzinho do texto? E aí, qual é a informação? Vai ser um movimento circular, ele tem que dar um looping, perfeito, Pedro? E para dar um looping, tem um momento crucial no looping, no globo da morte, que é qual? Ok. Ó, no ponto alto, na parte do topo, vixe, na parte do topo. Perfeito. Na parte do topo, que é aqui, ele tem que estar quase descolando do teto. Isso significa que na hora que ele girou, chegou aqui, ele tem que estar quase descolando. Pessoal, normal não é igual ao peso aqui não, hein? Aqui a informação importante é a normal, ela vira zero. Tá? Isso mesmo, irmã. Isso mesmo, Tati. Tá? Então, perfeito, Tati. Peso é centrípeta. Daí, nesse caso, só vai sobrar o peso e o peso é centrípeta. Então, cuidado. Normal não é igual ao peso, hein? Como colocaram aí, não é isso. Tá? É que no ponto mais alto, como esse cara praticamente descola aqui do teto, a normal tende a zero. Ele está pegando o limite. Ah, professor, mas daí ele não completaria a trajetória, mas é o limite ali, tá? Onde está quase que não completando. Então, vou aumentar aqui a imagem e vamos ver o bloquinho escorregando. Ó, bloquinho vai, e continua, pá, chegou aqui. Vamos voltar mais uma vez para ver a animação, que eu demorei 20 minutos para fazer essa porcaria de animação. E você viu que ele dá até uma tremida, né? De novo, vai, merece. Ó, escorregou e continua, e pá, chegou no ponto mais alto. Ficou bom. Ó, então, quase um Spielberg, obrigado. Pois é. Os estagiários do TI não fazem nada, gente. Não fazem absolutamente nada. Absolutamente nada. Todas as aulas são preparadas pelos professores. Ó, a altura desse carinha no ponto mais alto, que é o ponto crucial, é 2R. Aqui eu tenho normal e tenho peso, mas a normal tende a zero. O novo Avenger, Avatar 2. Aí sim. Ó, quando o carrinho passa pela posição B, mais alta do trilho, a velocidade terá módulo mínimo quando a força de contato com a pista se anular. E nesse caso, o peso faz o papel da centrípeta. Então, peso é a centrípeta aqui, porque a normal tende a zero. Pessoal, peso é mg, força centrípeta, mv² sobre r. Aqui a gente pode cortar as massas e VB² igual a GR. Vou deixar isso guardado. Olhei para a força centrípeta, não cheguei a lugar nenhum. Vamos olhar agora para a energia. Como não há atrito, a energia mecânica do carrinho é constante. E daí a gente pode escrever o seguinte, ó, a energia no ponto A é igual a no ponto B. Eu não sei porque não estão aparecendo os meus pontos aqui. Esse é o ponto A. E o ponto B está aqui. Deixa eu marcar ele para vocês. Vai à mão mesmo, não sei por que sumiram. E então a energia no ponto A é igual no ponto B. E eu vou usar aqui, no ponto A vai ser mgh, altura, né? Mas a velocidade no ponto A é zero. Então não tem cinética. No ponto B eu tenho altura relacionada a 2R. E eu tenho também energia cinética no ponto B, que eu acabei de achar o VB ao quadrado aqui, ó. Então, esse é um exercício onde, se você tenta resolver por energia, você trava, porque não tem VB ao quadrado, não tem a velocidade nesse ponto aqui, mas por força centrípeta você busca esse VB ao quadrado. Então, aqui eu posso cortar as massas de todo mundo, mais uma vez, se não tem energia potencial elástica, a massa vai embora sempre. Tá? Então fica GH igual a 2GR mais
GR sobre 2, né, que é VB ao quadrado. Bem, todo mundo tem G também, e isso significa que a gente pode sumir com o G. E vai ficar que o H é 2R mais meio R, ou seja, 5R sobre 2, e acabou o exercício letra B. Então, gente, se você tivesse partido direto para a energia, que é o que a maioria dos alunos iam fazer, você ia chegar nessa equação aqui sem o M, né, com o M cortado, mas você ia travar por causa desse VB ao quadrado. Sempre que você for para a energia e travou porque tem uma velocidade ao quadrado ali que você não conseguiu pegar, esse cara provavelmente está fazendo um movimento circular. E no movimento circular, eu tenho essa velocidade ao quadrado. Ok? Então fiquem espertos nisso, que é muito comum no vestibular eles usarem essa manha. Ou o contrário, tá? Ele pede uma força nesse ponto aqui. E daí para aquela força você viu que isso era centrípeta, travou porque você não tinha V ao quadrado. Daí você vai para a energia, pega a velocidade ao quadrado naquele ponto e volta para a força. Tá? Então, vice-versa, e o caminho que pode ter num exercício. Pergunta, pessoal. E aí? Dúvida, dúvida? Não? Tranquilo? Ok. Então, continuando. Exercício número 3. Uma haste vertical de comprimento L tem peso, sem peso, desculpa, nossa, é presa a uma articulação T e dispõe de uma extremidade de uma pequena massa M que, conforme a figura, toca levemente a quina de um bloco de massa Mzão. Após uma pequena perturbação, o sistema movimenta-se para a direita, a massa M perde contato com o Mzão no momento em que a haste perfaz um ângulo π sobre 6, radianos com a horizontal. Então, com ângulo de 30 graus, né, com relação à horizontal. Desconsiderando atritos, assinale a velocidade final do bloco. Então, ele quer saber quanto vale a velocidade final desse bloco aqui. Tá? Bem, para isso, para esse exercício, eu montei uma animação, essa daqui está melhorzinha. Ó, bloco de massa M, bolinha aqui está presa, tá? Então a bolinha está nessa haste, tocando nessa massa M. E já era para ter começado. Aqui é o ponto A. Ela está numa altura L, que foi o que o exercício nos deu. E vamos dar o play e ver o que acontece. O exercício falou que o ângulo é de 30 graus, ou seja, 90 com 60 com a vertical e 30 com a horizontal. De novo, esse bloquinho, essa barra aqui está presa nesse ponto de baixo, ela vai começar a descer para a direita, vai empurrar esse bloco Mzão, e nesse ponto aqui, ela vai deixar de tocar no bloco Mzão, tá? Esse professor é um cineasta, viu, Vini? Gostou, né? Ó. Porque senão você não entende o que está acontecendo lá no exercício. É difícil. Entender o que é o processo do exercício é mais difícil do que a matemática em si. Tudo bem, gente? Então, ó, a bolinha empurrou o bloco Mzão para a direita, ele vai ganhando velocidade. Valeu, Mike. Vai ganhando velocidade e nesse ponto aqui, com um ângulo de 30 graus, eles deixam de se tocar. Então, travei o exercício aqui e vamos marcar mais informações aqui. Primeiro delas, se isso é um ângulo de 30 graus, seno de 30 é meio, né? Então, essa altura aqui é L sobre 2 e essa altura aqui também é L sobre 2. Por que isso é importante? Porque na hora que eu for olhar para a energia ó, do ponto A e do ponto B, eu preciso saber a diferença de altura deles, né? Segundo ponto importante, essa bolinha aqui, no ponto B, está com uma velocidade V. E essa velocidade V pode ser decomposta em um Vx e um Vy.
E, acho que a coisa mais importante de todas, a velocidade dessa bolinha no eixo X, aqui está o ângulo de 30, é igual à velocidade do bloco de massa emissão no ponto X. Esse é o momento em que, na hora que a velocidade do emissão for um pouquinho maior do que a da bolinha, eles pedem contato entre si. Então, esse é o momento, eles são iguais e daqui para frente a velocidade do emissão vai ser maior, eles vão perder contato. Tá? Então, a esfera e o bloco terão a mesma velocidade horizontal Vx enquanto estiverem em contato. Da figura, a gente pode olhar para o seno de 30 graus. Seno de 30 aqui, ó, vai ser cateto oposto Vx sobre o adjacente, Vx sobre V. E seno de 30 é meio. Então, eu posso escrever que V é 2Vx. Tá? A velocidade aqui, ó, que essa bolinha está na diagonal, V, é 2 vezes a velocidade Vx. Agora vamos para a conservação da energia mecânica entre o ponto A e o ponto B. Pessoal, no ponto A, a velocidade era 0. No ponto B, a velocidade não é 0. E no ponto A, só tinha energia potencial gravitacional, então mg é L sobre 2. No ponto B, eu estou definindo esse ponto aqui como meu eixo de referência. Isso significa que não tem altura, mas tem tanto essa velocidade aqui, quanto essa outra aqui. Então, a bolinha tem a velocidade v, é mzinho vezes v ao quadrado dividido por 2, e essa massa mzona tem velocidade vx. Então, mzão, vx ao quadrado dividido por 2. Energia no ponto A igual a energia no ponto B. Tudo bem? Notem que eu coloquei o meu sistema de referência aqui, ó, nesse ponto. Isso significa que a altura desses dois objetos, tanto da bolinha quanto desse cara aqui, vale 0 no ponto B. Tá? Então, não tem altura, só tem velocidade. Repete a energia mecânica no ponto B. Vou repetir. Quer ver? Ó? Bem, primeira coisa, o sistema de referência, meu referencial está aqui. Tá? Nessa altura, esse é o 0 de altura. No ponto A, eu só tenho essa altura. Então, no ponto A, eu tenho energia potencial gravitacional, só, do A. Como o meu eixo de referência está aqui no meio, e eu escolhi de propósito esse eixo de referência aqui, isso significa que essa bolinha só tem velocidade. Então, energia cinética da bolinha. E esse bloco aqui gigantão de massa emissão também tem velocidade. Então, mais a energia cinética do bloco. Então, vai ser a potencial gravitacional do a cinética da bolinha e a cinética do bloco no ponto B. Tá? Por causa do meu eixo de referência. Sempre a gente tem que escolher o eixo de referência que tenta zerar alguma altura, é a melhor coisa. De nada, imagina. Ok, então deixa eu apagar aqui. Beleza. Vamos continuar então. Eu não posso cortar as massas, né? Porque aqui é Mzinho, mas aqui é Mzão. Mas a gente pode cortar esse 2 aqui. Que todo mundo está dividido por 2. Então vai ficar mg, está todo mundo dividido por 2? Tá. mgl sobre 2 igual a m4vx ao quadrado dividido por 2, mais mvx dividido por 2. Aqui agora que eu vou cortar os dois. Espera aí, eu não cortei 2 em nenhum momento. Que estúpido. Eu já podia ter cortado 2, tá bom? Mas eu não cortei. Então, ó, notem que esse v aqui é 2vx, né? Mas como ele está ao quadrado, fica 4vx ao quadrado. Ok? Aqui, estou colocando a distributiva do Vx, fica m sobre 2 vezes 4, ou seja, 2m, mais m sobre 2, mzão sobre 2. Ok? Agora,
A gente pode aplicar distributiva aqui. Não, na verdade eu coloquei com o mesmo denominador comum. Coloca tudo sobre 2. Aqui fica 4m mais mzão, tudo sobre 2. Agora sim a gente pode cortar os m's. A gente já podia ter cortado esse 2 há muito tempo, né? Naquela hora que eu falei para vocês, mas enfim. Fica mgl dividido por 4mzinho mais mzão. Então, o Vx vai ser raiz disso tudo que eu acabei de falar. Isso dá a alternativa certa, a letra B. Tá? Então, acho que a parte mais difícil era entender isso aqui, ó, o que estava acontecendo com o bloco, com essa haste que acaba empurrando o bloco para a direita, e daí entender que os dois têm a mesma velocidade na horizontal enquanto eles estiverem em contato entre si. No ponto A só tinha altura, então energia potencial gravitacional. No ponto B, eu tenho tanto essa bolinha com velocidade, quanto essa massa, esse bloco grandão, com a mesma velocidade. Então, a energia cinética da bolinha e a energia cinética do bloco mzão. Daí depois foi só brincadeira algébrica. Pessoal, e aí? Dúvida, dúvida? Tranquilo, todo mundo? Certeza? Ok, perfeito. Então, vamos para a próxima aula. Vamos abrir lá outra aula. A gente se vê em 2 minutos, tá bom? Tchau, gente. Tchau, tchau.